A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 1. Estamos iniciando um novo trimestre, para a glória de Deus. Iniciando o terceiro trimestre da CPAD, em 2023, uma nova jornada, onde nós vamos trabalhar sobre um novo assunto. Vamos estar trabalhando sobre conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Nós vamos estudar juntos durante todo esse trimestre as epístolas gerais e eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você. E hoje, na lição de número 1, vamos estar trabalhando sobre a superioridade de Cristo. Vamos adentrar na Epístola aos Hebreus e que Deus em Cristo fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, deixa teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque me ajuda, coloca de onde você está me assistindo, é um prazer imenso te receber por aqui, obrigado pelo teu carinho. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube e também no Spotify, onde você pode nos acompanhar nessa plataforma tão abençoada. Estamos expandindo para lá também, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento, seguir a gente, tem um link na descrição onde você já vai direto para lá se você quiser nos acompanhar também. Eu espero muito que Deus edifique a sua vida através desse trimestre, nessa nova jornada, onde nós vamos trabalhar juntos, aprendendo um pouco mais sobre as epístolas gerais e que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada. Estamos iniciando a abordagem do terceiro trimestre da CPAD em 2023, tá? É muito importante você voltar o seu olhar para isso. Também é interessante você apresentar para os teus alunos que neste trimestre você irá trabalhar as epístolas gerais, as cartas gerais, que estão presentes na Bíblia Sagrada, que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas foram escritas por outros servos de Deus, entre eles diversos apóstolos que edificaram e edificam também a Igreja do Senhor. Essas epístolas gerais também são conhecidas como cartas católicas ou epístolas universais. É bem interessante você colocar isso também diante dos teus alunos, porque a palavra católico significa universal, traz esse sentido de ser voltado então para toda a igreja. Para você iniciar bem a tua aula, é muito interessante você apresentar o tema dessa lição, desse trimestre, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais, apresentar o índice das lições que você vai desenvolver junto com os teus alunos durante todo o trimestre, e a lição de número 1 trata sobre a superioridade de Cristo. Dica básica: peça aos teus alunos para poder abrir a Bíblia, especialmente hoje na Epístola aos Hebreus, e nós vamos mergulhar junto com eles na Epístola aos Hebreus. Na leitura bíblica, eu tenho algumas dicas que eu quero passar para você, onde você pode desenvolver o teu ministério. Você que está começando agora a ser professor da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal, e o meu prazer é estar cooperando com você para a glória de Cristo. Então, no nosso momento de leitura bíblica, é muito interessante você pegar essas dicas que eu vou te passar. A lição de hoje, lição de número 1, onde nós vamos trabalhar sobre a superioridade de Cristo, ela vai cair no dia 2 de julho, tá? Aqui na Bahia é feriado.
Que Deus abençoe todos os nossos irmãos baianos para a glória de Deus. Também é interessante nós destacarmos a leitura bíblica e compartilhar essa leitura junto com os nossos alunos de maneira didática e bem dinâmica. Como é que você pode fazer isso? Pedir um aluno para fazer a leitura de um texto, outro aluno para fazer a leitura do outro texto. Inicialmente, você vai apresentar para os teus alunos este versículo introdutório da lição, que se localiza no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. É muito importante você fazer essa leitura em sala de aula desse versículo introdutório. A leitura bíblica em classe se localiza no texto de Hebreus, então, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Essa passagem é fundamental ser apresentada em sala de aula. Também é interessante você apresentar diante dos teus alunos esse texto de forma muito especial, descrevendo especialmente o versículo 1 e versículo 2 em sala de aula com os teus alunos, para que Deus em Cristo edifique você. Frisa esses dois textos, tá? É muito importante você fazer isso. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, agora em um novo horário, a partir das 18 horas, tá? E toda quarta-feira é um encontro marcado dessa lição aqui, Classe dos Juvenis, onde você encontra o nosso material, onde você pode nos acompanhar. Eu posto as aulas com antecedência, onde você pode ter acesso ao nosso material, preparar as tuas aulas, fazer as tuas anotações para a edificação dos teus alunos e para a glória de Deus. No Spotify, eu estou postando as lições dos juvenis toda quarta também, só que a partir das 6 da manhã já tem aula liberada, onde você pode nos acompanhar de uma forma ainda melhor para a tua edificação. Que Deus em Cristo abençoe você através dessa ministração. Vamos mergulhar então nas epístolas pastorais. É muito importante você abrir a sua Bíblia no índice junto com os teus alunos para apresentar quais são as epístolas então pastorais que você vai desenvolver esse ministério em sala de aula junto com os teus alunos para a glória de Deus. Iniciando a tua aula, é muito importante você apresentar para os teus alunos quais são as epístolas gerais ou epístolas católicas ou universais que nós vamos estar trabalhando durante todo esse trimestre. Abra a sua Bíblia no índice e no índice você apresenta para os teus alunos, então, quais são as epístolas gerais. As epístolas gerais, elas iniciam no texto de Hebreus. Então, você vai apresentar a epístola aos Hebreus, que você vai estudar hoje, junto com eles, vai iniciar esse processo de estudo da Epístola aos Hebreus hoje. Você vai apresentar a Epístola de Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro. Nós vamos ter, então, as 3 epístolas de João, 1 João, 2 João, 3 João. Entra aqui também a Epístola de Judas. Então, você está trabalhando as epístolas gerais. Esse conjunto aqui é formada então por essas epístolas. As epístolas gerais são epístolas que são formadas nesse cunho universal, ou seja, a mensagem dessas epístolas tem uma direção agora para toda a igreja de forma geral. Em alguns casos, nós temos, por exemplo, a epístola de Hebreus, que é voltada para o público, especialmente, que estava em Jerusalém, e para os hebreus dispersos na diáspora. Nós temos também a epístola de Tiago, que é voltada para o público que está em Jerusalém também, mas ela se torna uma epístola universal. Já as epístolas, por exemplo, de Pedro, que nós temos aqui, ela traz um cunho universal em sua mensagem. Nós temos as epístolas de João, que já trazem um cunho, já no final do primeiro século, voltado então para toda a igreja de forma geral. E a epístola de Judas, ela traça o mesmo público presente na segunda carta que nós temos do próprio apóstolo Pedro. Então nós estamos trabalhando com epístolas que trazem um cunho universal. São diferentes das epístolas paulinas. O Novo Testamento, ele está dividido então em 5 grupos, 5 conjuntos. O que você vai fazer? Você vai apresentar os 5 conjuntos do Novo Testamento. O Novo Testamento ele possui 27 livros, então escreva em um quadro e apresente que o Novo Testamento tem 27 livros e se divide em 5 partes ou 5 conjuntos.
O primeiro conjunto é conhecido como os Evangelhos, que se iniciam então em Mateus e vão até o Evangelho de João. São 4 evangelhos ali. Nós temos então o segundo conjunto, conhecido como o livro histórico, ou Atos dos Apóstolos. É um livro só que faz parte de um conjunto aqui. Nós temos as epístolas paulinas, que inclusive nós estamos trabalhando parte delas na classe dos jovens. As epístolas paulinas são 13 cartas que se iniciam em Romanos e terminam em Filemão aqui. Se divide em 3 conjuntos, se divide em doutrina, prisão e pastoral. E nós temos então as epístolas gerais, que são essas cartas que eu acabei de descrever para você, que se iniciam em Hebreus e terminam lá em Judas, tá? E o último conjunto da Bíblia, ou seja, o quinto conjunto do Novo Testamento, é o texto da Revelação, conhecido como Apocalipse. Então hoje você vai aprofundar nas epístolas gerais, mas você vai aprofundar de forma geral também na epístola aos Hebreus. Então, abra a tua Bíblia em Hebreus e comece a trabalhar essa carta junto com os teus alunos. A minha oração é que Deus edifique você. Se eu já estou te ajudando, se essa aula está te abençoando e se você pode, deixa aqui teu comentário, porque ele me ajuda muito também na hora da ministração para a glória de Deus. Se você pode também enviar essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus, eu vou te agradecer muito para a glória de Deus e obrigado pelo teu carinho. Vamos então iniciar pelo primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: conhecendo a epístola. Nós vamos conhecer então a epístola aos Hebreus. Neste primeiro ponto da lição, como proposta do autor da lição, nós vamos desenvolver então um argumento apresentando para vocês, especialmente, o conjunto, de forma geral, como eu já descrevi para você, das epístolas gerais, que se iniciam em Hebreus e vão até Judas. Você pode apresentar, e isso em sala de aula também é muito legal você fazer essa dinâmica, porque nesse trimestre você vai trabalhar essas cartas, mas é interessante também você iniciar apresentando a Epístola aos Hebreus. Você vai analisar a Epístola aos Hebreus. Você vai descrever que a Epístola aos Hebreus é uma epístola muito rica, é uma epístola que está presente no Novo Testamento. O público dessa epístola é um público judeu que estava em Jerusalém. Alguns estão dispersos também na diáspora. O pastor que escreveu essa epístola é um pastor anônimo, não é o apóstolo Paulo, e a prova que nós podemos comprovar para você está especialmente no versículo 1, 2 e 3 da própria epístola, no capítulo 1. O texto deixa claro que o evangelho foi revelado primeiro pelo Senhor Jesus, depois pelos apóstolos e depois chegou até ele. O autor da Epístola dos Hebreus está dizendo nesse texto, especialmente, que o evangelho chegou até ele a partir da pregação dos apóstolos, ou seja, ele não é uma testemunha ocular de Jesus. Ele não caminhou diretamente com Jesus, mas aprendeu com os apóstolos. Detalhe que eu vou te explicar no Novo Testamento. Nós temos então os discípulos da primeira geração. Quem são os discípulos da primeira geração? É aquela turma que caminhou diretamente com Jesus, que foi testemunha de Jesus, que aprendeu diretamente com Jesus. Esses são os discípulos da primeira geração, muito conhecidos também como os apóstolos. A turma da segunda geração é aquela galera que chega depois, mas aprende agora com os discípulos de Jesus. Então, segunda geração é quem aprendeu com o discípulo, tá? E isso é discipulado. E nós temos no Novo Testamento só um exemplo de pessoas que são discípulos da segunda geração que exercem um ministério fundamental para a história da igreja. Exemplo, você pode pegar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos, nós temos 2 evangelhos que são escritos por discípulos da primeira geração e 2 evangelhos que são escritos por discípulos da segunda geração. Os evangelhos escritos por discípulos da primeira geração são os evangelhos de Mateus e João. Esses 2 testemunharam pessoalmente a respeito de Jesus. Já o evangelho de Marcos e Lucas são de discípulos da segunda geração. É a turma que aprendeu com os discípulos. Detalhe, o Marcos, citado na Bíblia, ele é parente de Barnabé. Algumas versões chegam a dizer que ele é sobrinho de Barnabé. O Marcos, ele participou da primeira viagem missionária. O Marcos aprendeu diretamente com Pedrão.
De acordo com algumas traduções, especialmente na primeira epístola de Pedro que nós vamos estudar, nós vamos entender que o Marcos está sendo um grande cooperador da obra ao lado de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, diversos historiadores fazem questão de dizer que o Evangelho de Marcos é as anotações de Marcos das pregações de Pedro. Ireneu de Lyon, pai da igreja, confirma isso também. Então, você já tem um discípulo de segunda geração aqui, que é o Marcos. Outro discípulo que nós temos de segunda geração, que não é testemunha ocular, é o Lucas. O Lucas é conhecido como médico amado, apelidado na Bíblia como cooperador. Ele está presente ali e ele aprende com quem, gente? Aprende com Paulão. E dentro do contexto bíblico, ele escreve Atos dos Apóstolos, ele escreve o Evangelho, ele narra as viagens, então ele aprende o Evangelho a partir da ótica paulina. Então nós temos aqui esse primeiro argumento que é muito forte para você entender que o escritor da Epístola aos Hebreus é um escritor de segunda geração que oculta o seu nome. Outro detalhe, o estilo literário de Hebreus, ele é muito perfeito. É um dos gregos mais perfeitos que nós temos, então, no Novo Testamento. E a linguagem presente aqui de Hebreus é diferente da linguagem paulina. O Paulo ele é chamado especialmente para poder trazer um evangelho para os gentios. O Paulo traz uma mensagem pregada para os gentios. Já o escritor aos Hebreus, ele praticamente comenta o livro de Levítico, agora apresentando a pessoa de Jesus e descrevendo a supremacia de Cristo. Então é muito rico esse texto que nós vamos iniciar trabalhando com você de forma muito clara e especial, e eu espero muito que a palavra de hoje edifique você. Se eu estou contribuindo contigo, você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, para ela, para um amigo teu, participar também da EBD para a glória de Deus. Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: Cristo é superior aos profetas. Neste segundo ponto, nós vamos adentrar então na lição, descrevendo a superioridade de Cristo presente então na Epístola aos Hebreus. Detalhe, o escritor da Epístola aos Hebreus faz questão de dizer que Jesus é maior. Em outras palavras, ele faz questão de dizer que Jesus é superior. Ele pega pontos da fé judaica e diz que Jesus é maior do que qualquer outro princípio religioso do Antigo Testamento. Isso por quê? Porque muitas pessoas que receberam essa carta, recebem essa carta em um período de forte perseguição à igreja. Está iniciando o processo. Inclusive, no último capítulo da epístola, há pedidos de oração ali por irmãos que já foram presos por causa da perseguição. Você vai perceber, de acordo com o texto bíblico, que muitas pessoas que estavam recebendo essa carta colocaram em seu coração de voltar então para a antiga fé, voltar para o judaísmo. Por quê? Voltar para a antiga prática. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos pelo fato de ter aceitado a religião do caminho, que no caso é o cristianismo, Jesus. E por causa dessa perseguição, há um pensamento na cabeça das pessoas em dizer: eu vou voltar para a antiga fé. E voltando para a antiga fé, então eu não vou mais ser perseguido. Só que o autor da Epístola aos Hebreus faz questão de dizer que não vale a pena voltar para a antiga fé a partir do momento em que você teve encontro com Jesus. Porque Jesus é superior a qualquer princípio do Antigo Testamento que a antiga fé pregava. É muito interessante você apresentar o tema do segundo ponto para os teus alunos, apresentar também os subtópicos que você vai desenvolver 2, e avança então para o primeiro subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre os profetas e Cristo. Quando você analisa a Epístola aos Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus, que não é Paulo, é um grande estudioso da palavra. Algumas pessoas chegam a sugerir diversos outros personagens da Bíblia. Por exemplo, eu já vi pessoas sugerirem a Priscila, o Áquila. Você já percebe algumas pessoas sugerindo até mesmo Apolo. Mas eu gosto de trabalhar com anonimato. Então é importante você descrever que o autor aqui
é anônimo, tá? Não procure citar e nem procurar descrever quem foi que escreveu, porque você pode entrar em um problema aqui de autoria. Então trabalhe com anonimato. Detalhe, quem escreve conhece muito do Antigo Testamento. Ele pega o livro de Levítico, que faz parte da lei, e demonstra agora a superioridade de Cristo sobre todo o tabernáculo, sobre o templo, sobre os profetas também. E detalhe, quando ele entra dizendo que Jesus é maior do que os profetas, ele não utiliza qualquer profeta, ele escolhe a pessoa de Moisés. Se você analisar especialmente o capítulo 3, 2 e 3, ele vai dizer no capítulo 2 que Jesus é maior do que os anjos. Detalhe, por que ele disse que Jesus é maior do que os anjos? Porque havia uma cultura judaica que entendia que os anjos contribuíram também, até mesmo para a escritura das tábuas da lei, que foram recebidas por Moisés. Então, existia essa forte crença judaica na personificação dos anjos. E o que o autor está dizendo? Jesus é maior do que os anjos, ele é superior aos anjos. Mas ele também entra dizendo que Jesus é maior do que o maior profeta do Antigo Testamento. Sabe quem é o maior profeta do Antigo Testamento? É Moisés, que falava face a face com Deus. Então o autor da Epístola aos Hebreus não está escolhendo qualquer profeta, está escolhendo Moisés e está descrevendo que a obra de Cristo é maior do que a obra de Moisés, que o trabalho de Cristo é maior do que o de Moisés, porque Cristo então vem de forma profética para cumprir o plano e vontade de Deus. Então pega isso que eu estou te explicando e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Eu estou muito empolgado com esse trimestre e eu espero que você também fique empolgado com a palavra e que Deus inspire você. Você também está empolgado? Comenta aí, nós vamos trabalhar muito sobre a palavra em Cristo Jesus. Vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre Cristo, a mensagem dos profetas. O autor da Epístola aos Hebreus faz questão de dizer que Cristo ele é maior do que os profetas, mas ao mesmo tempo ele diz que ele é a mensagem personificada dos profetas. Os profetas falaram de Jesus. Você pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, que descreve ali já de cara a superioridade de Cristo. Então, o autor aos Hebreus está dizendo então que Jesus é aquele que foi profetizado pelos profetas. Vale a pena permanecer em Jesus e não vale a pena voltar para a antiga crença, para a antiga religião, para o antigo pacto, porque o antigo pacto passou e agora, a partir da nova aliança, há um novo pacto, e esse novo pacto é através da obra de Cristo, ou seja, o Calvário. Para o escritor da Epístola aos Hebreus, ele é superior. E os profetas falaram sobre o Calvário e Cristo cumpriu a obra de Deus no Calvário, a obra da salvação. Olha como é rica essa lição. Ela é profunda e ela traz aqui uma personificação da palavra de Cristo, da obra de Cristo, do Cristo encarnado. O próprio apóstolo João, que escreve também 3 epístolas gerais que nós vamos estudar, ele faz questão de dizer no seu evangelho, capítulo 1, que Jesus é a palavra de Deus. Então, nesse sentido, o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus, ô glória, ele é a palavra dos profetas personificada. Jesus é maior, ele é superior. E que essa palavra também entre no teu coração e que você coloque isso na tua alma em entender que Jesus é maior, que ele é superior, Jesus é supremo, ele é real e ele está vivo. Ah, que essa palavra use você na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora, em terceiro lugar, nós vamos então para o terceiro ponto dessa lição. Muito obrigado pelo teu carinho, você que já está comentando, você que está participando com a gente, que toda semana está acompanhando a gente aqui no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube, que está me acompanhando também no Spotify. Eu espero que Deus use você e te dê forças na palavra para que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora, no terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: Cristo é superior aos anjos. Neste terceiro ponto, como eu disse para você, o escritor aos Hebreus, ele faz questão
de pegar pontos da fé judaica e demonstrar agora a superioridade de Cristo. Ele pega aqui agora os anjos que são vistos nesse contexto, e diversos autores biblicistas confirmam isso, Russell Champlin, Warren Wiersbe, diversos escritores que comentam especialmente a Epístola aos Hebreus também confirmam isso, que existia uma crença de entendimento popular sobre a superioridade dos anjos entre os judeus, que os anjos eram maiores, que eram superiores, que eram fortes, que contribuíram para a escritura dos mandamentos. E agora, o escritor das Epístolas aos Hebreus, ele faz questão de dizer que Jesus é maior do que qualquer anjo. Oh, glória! Isso aqui é muito forte. Ele faz questão de dizer que Jesus não é anjo, mas Jesus é Senhor. Ele é Rei dos Reis, ele é superior. A supremacia de Cristo aqui é pregada nessa epístola. E aí você, como professor, professora da EBD, precisa anunciar a supremacia de Cristo, a glória de Cristo, aleluia, a supremacia de Cristo de forma poderosa também para os teus alunos, e descrever que Jesus é maior do que qualquer crença que nós temos hoje. Jesus é superior e ele nos ajuda a permanecermos firmes. Para detalhar, o primeiro subtópico, então, deste terceiro ponto, trata sobre o seguinte argumento, que Cristo é superior, então, aos anjos. Por que o escritor da Epístola aos Hebreus faz questão de dizer que Jesus é maior do que os anjos? Ele diz isso porque Jesus é Deus, é divino, é Senhor. Ele é uma das pessoas da Trindade. E você percebe que, de acordo com João, capítulo 1, versículo 3, por meio de Jesus, tudo foi feito. Jesus não é criatura, mas é criador. Daí o entendimento que Jesus é maior e superior aos anjos. Os anjos são criaturas. O escritor da Epístola aos Hebreus, especialmente, deixa claro para nós no capítulo 1, versículo 5 ao 13, capítulo 1, versículo 14, em descrever que Jesus é superior a qualquer entidade dessa forma aqui, angelical. E nesse entendimento bíblico, nós entendemos de forma poderosa que Jesus é supremo. Ele é aquele que cria todas as coisas. E aqui nós entendemos que Satanás é um anjo caído. E entendemos que Satanás não tem forças e nem poder para se comparar a Jesus. Jesus é maior, ele tem toda a autoridade e os demônios tremem de medo. E de acordo com a palavra, nós entendemos então a superioridade de Cristo aqui, que nos traz uma relevância fundamental também para a nossa fé. Para mim, Jesus é maior. Para você, eu acredito que ele também seja. Avançando, segundo subtópico aqui deste terceiro ponto, trata então sobre outro argumento que demonstra a superioridade de Cristo, que Jesus, ele é digno então de adoração. O escritor da Epístola aos Hebreus deixa claro, então, que Jesus ele é digno de toda a adoração. A revelação para os judeus que estão recebendo essa carta, entender que Jesus é digno agora de toda a adoração, ele está demonstrando que o sistema de adoração do Antigo Testamento agora já é passado, já é defasado, já passou. Cristo agora, ele é digno de toda a adoração, ele veio para cumprir a lei. Ele entra, então, nesse sentido aqui, de descrever que a adoração deve ser dada a Cristo e não aos anjos, e não a criaturas angelicais em um misticismo terrível. Mas ele começa agora a descrever que Jesus é digno de glória, que Jesus é digno de adoração, que não vale a pena se afastar de Jesus, que não vale a pena estar longe de Jesus. Somente Jesus promove a salvação, somente Jesus pode nos levar para próximo de Deus. E aqui nós entendemos que há uma mensagem poderosa aqui do autor da Epístola aos Hebreus em incentivar uma fé convicta em Cristo. Há uma mensagem poderosa aqui do autor da Epístola em incentivar especialmente uma fé de estar firme com Cristo, independente da perseguição, porque Cristo, ele é Senhor.
Entendendo essa questão, espero estar te ajudando. Vamos então para o terceiro subtópico que trata agora, nesta lição, sobre o perigo da negligência. O autor da Epístola aos Hebreus destaca então a importância de prestarmos então essa adoração a Jesus e não negligenciarmos a nossa fé. Mas ao mesmo tempo, ele faz questão de dizer que vale a pena permanecer em Cristo. Por quê? Muitas pessoas estavam querendo abandonar a fé de estar em Jesus para retornar para a antiga prática judaica. Pega isso porque esse é todo o sentido da epístola. E agora o autor está chamando o povo para a firmeza e não negligenciar a fé. Enquanto o povo estava afastando, ele está dizendo na carta: gente, não abandona, a perseguição está chegando, mas continua firme. Continua fiel com Cristo. Nós temos um tesouro no céu. É muito maior do que a prática que nós realizávamos antes. Em Cristo agora nós temos a verdadeira salvação e podemos desfrutar então dessa salvação. Então eu estou vendo aqui um pastor que está orientando o povo de Deus a voltar para a presença de Deus. Como isso é rico. Como essa epístola me empolga e me impacta também. Ele está convocando o povo para viver em santidade, para permanecer com o Senhor, para permanecer fiel. Você também é convocado e convocada para permanecer fiel com o Senhor, como proposta do próprio autor da Epístola aos Hebreus. Para a gente fechar, vamos então para o quarto ponto da lição, que trata especialmente sobre outro argumento interessantíssimo. Ele descreve que Jesus ele é superior e maior do que Moisés. O autor da Epístola aos Hebreus faz questão de descrever agora a superioridade de Cristo além de Moisés. Como eu disse para você, ele é maior do que os profetas e ele destaca agora, tocando especialmente na fé judaica, em descrever que Jesus é aquele que Moisés profetizou. Ele é maior, superior, vai além do poderio de Moisés. Moisés é considerado na fé judaica como um grande profeta, como um grande servo de Deus e libertador de Israel. Olha o que o autor da Epístola aos Hebreus está trabalhando com a gente. Ele está demonstrando que Jesus é superior. Gente, isso é muito forte. Ele descreve aqui que Jesus é muito maior. É maior por causa da sua divindade, é maior porque é criador, é maior porque ele foi a mensagem que inspirou a Moisés, glória a Deus. Ele é maior porque foi ele que inspirou Moisés em libertar o povo. Então, há superioridade de Cristo aqui. Neste primeiro subtópico, então, do quarto ponto, é interessante você apresentar o tema do quarto ponto e os subtópicos que você vai trabalhar. Você vai desenvolver 2 subtópicos junto com os teus alunos no quarto ponto e apresente agora o primeiro subtópico que destaca que Cristo é superior a Moisés. O autor da Epístola aos Hebreus faz questão de descrever que Jesus é maior do que Moisés. Por quê? Moisés é um grande profeta no Antigo Testamento. Ele é honrado por praticamente todos os profetas. Ele recebeu a revelação da lei. Ele recebeu especialmente a oportunidade de Deus de libertar o povo de Israel. Ele estabeleceu, de acordo com a orientação de Deus, a Páscoa. Mas tudo que Moisés fez apontava para Jesus. Tudo que Moisés realizou apontava para a pessoa de Cristo, para a supremacia de Cristo, para a obra de Cristo, para o senhorio de Cristo. E isso descreve para nós a riqueza do verdadeiro e genuíno evangelho. O evangelho que nós pregamos aponta então para a supremacia de Jesus. O autor da epístola está nos dando um show de aula aqui. Ele está dizendo que os nossos hinos precisam apontar para Jesus. A nossa mensagem precisa descrever Jesus. O evangelho que nós pregamos precisa demonstrar que Jesus é fiel. Ele foi o maior servo de Deus, Jesus, maior do que Moisés, porque ele foi fiel até a morte de cruz, obedecendo o Senhor em todo o tempo e cumprindo então a obra da salvação estabelecida na eternidade, como Jesus é maior. Em segundo lugar, como segundo subtópico, neste quarto ponto, nós vamos tratar agora sobre outro argumento.
Jesus é maior do que os apóstolos e também o sumo sacerdote. O escritor da Epístola aos Hebreus também destaca outro assunto interessantíssimo. Ele descreve que Jesus é maior do que os apóstolos, porque ele convocou os apóstolos, mas ele também descreve um assunto lá no Antigo Testamento, em descrever que Jesus é maior do que o sacerdócio de Arão. Ele descreve, olha, todo o sacerdócio do Antigo Testamento é importante, mas Jesus é maior do que o sacerdócio de Arão. Você pode ver isso no capítulo 5, 6 e 7. Inclusive, ele disse que o sacerdócio de Jesus é da linhagem de Melquisedeque, nós vamos trabalhar isso depois. Mas é interessante você observar que a supremacia de Cristo está além dessa compreensão humana e rasa que o povo estava tendo. Então, o próprio autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, se Jesus é maior do que Moisés, ele também é maior do que Arão. Então, se você pensar em voltar para a antiga prática, em seguir os ritos estabelecidos pelo sacerdócio, eu quero dizer para vocês que Jesus é maior do que o sacerdócio. Servir a Jesus é melhor. Estar com Jesus é melhor. Essa é a proposta do autor da Epístola aos Hebreus. Ele está dizendo, não vale a pena você voltar para estabelecer sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi estabelecido de uma vez por todas no Calvário. Jesus, ele é o nosso supremo sumo sacerdote. O sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão, porque Cristo é Senhor dos senhores. Nós entendemos pela Bíblia que Jesus, ele é rei, profeta e sumo sacerdote. O sacerdócio dele é muito maior, descrito pelo autor da Epístola aos Hebreus. E para a gente avançar, para finalizar a lição, vamos então para o quinto ponto da aula de hoje, que trata sobre a grande premissa: Cristo é Deus. Neste quinto e último ponto da lição, nós vamos descrever para os nossos alunos que a Epístola aos Hebreus faz questão de descrever, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, sobre a divindade de Cristo. Então, a superioridade de Cristo sendo apresentada em toda a epístola aponta, então, exatamente para Cristo como Senhor, Cristo como Deus. Esse é o objetivo da Epístola aos Hebreus. Nesse trimestre nós vamos trabalhar algumas aulas com essa epístola. Também interessante nós entendemos a partir da declaração da Assembleia de Deus, a declaração de fé, que nós ensinamos, destacamos e temos essa convicção sobre a divindade de Jesus, que ele é Deus, que ele é Senhor, tem a mesma essência divina, ele não foi criado, não é criatura, mas é criador, por meio dele tudo foi feito. Então, o autor da Epístola aos Hebreus traz esse entendimento para os irmãos que recebem essa carta, em descrever especialmente sobre a superioridade de Cristo. E a minha oração é que Deus te dê sabedoria na palavra na hora dessa ministração. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida e que Deus te abençoe de forma poderosa para a glória de Cristo na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, se inscreve aqui no canal do YouTube Janderson Nascimento. Deixa teu likezinho, teu comentário, me ajuda muito. Se você pode enviar essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus, compartilha nas tuas redes sociais também. Acompanhe a gente no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, tem um link na descrição onde você já vai direto para lá. Você pode acompanhar também o nosso Ministério Pastoral no Instagram, @Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBD. Acompanhe a gente lá. Você vai ter acesso às novidades da Escola Bíblica Dominical. Vou ter o prazer em te receber por lá. Você vai acompanhar o nosso Ministério Pastoral também, onde nós desenvolvemos um trabalho com a Igreja de Cristo aqui em Vitória da Conquista, através da liderança do nosso pastor Davi Boa Sorte. Eu espero muito que Deus abençoe você na palavra. Agora eu quero te convidar para um momento especial, para um momento de oração, porque eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus então te use de uma forma poderosa na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora, momento especial, momento de oração. Neste momento de oração, você pode colocar o teu pedido de oração aí, o que você precisa.
Se você está afastado de Cristo e quer retornar para o Senhor, coloque aí também, quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você. Várias pessoas têm aceitado a Cristo através desse trabalho e isso me alegra, porque esse é o nosso objetivo aqui, anunciar o verdadeiro evangelho para você através das aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar juntos? Eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula, vai iniciar esse trimestre junto com os teus alunos, para que Deus te use de uma forma poderosa. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra para a edificação desses alunos e alunas que estão me assistindo em casa, me ouvindo também através do Spotify. Senhor, eu peço a tua bênção de forma poderosa sobre a vida dele e dela, que o Senhor use-os de forma poderosa durante esse trimestre, que eles venham ser boca de Deus para proclamar o teu evangelho. A minha oração é, Senhor, que o Senhor use como instrumento na palavra, que os alunos deles venham ser edificados e que a escola bíblica venha crescer na comunidade, na igreja em que eles congregam. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-los para a exaltação do teu nome. Eu oro por esse teu filho que está retornando para ti. Oro por essa tua filha, Senhor, que coloca a sua vida diante da tua dependência, apresentando o seu pedido de oração. Assim, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito nesse trimestre. Primeiro texto é esse aqui, Introdução ao Novo Testamento, do Douglas Carson, do Douglas Moo. Vale muito a pena, esse material é da editora Vida Nova, que traz introdução sobre os livros do Novo Testamento, e aqui nós temos uma explicação extraordinária sobre a autoria de Hebreus, um material sensacional. Trata sobre datação, contexto da carta que nós estamos descrevendo para você. Outro texto legal, um material extraordinário, é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, da editora Agnus, onde você tem um panorama muito legal sobre a Epístola aos Hebreus. Vale a pena você procurar esse material aí para estudar ainda mais a palavra de Deus com a gente. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 2, que vai cair no dia 9 de julho. E claro que na próxima quarta-feira a gente já está aqui postando ela para você, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: Cristo entende você. Nós vamos continuar mergulhando ainda na Epístola aos Hebreus. Eu oro por você e você ora também, intercedendo por nós. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.